queria compartilhar com vocês um texto bíblico que está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo de número 2. E o texto está projetado na tela. Nós vamos ler dos versos de 1 a 12. Eu lerei os versos ímpares e vocês lerão os versos pares. Bem? Então vocês vão me ajudar na leitura. O texto diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: onde estava o rei dos judeus? Porque vimos nossa estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, em Belém da Judéia respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és nova alguma entre Judá, porque de ti sairá um dia e acabará o povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando também disse: e informar a do menino, quando tiver avisar para eu também. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo ele alegrava-se grande intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo com grande reverência prendido em sonho para não voltar a Herodes, regressar o caminho à sua terra. Feche os seus olhos, curve a sua fonte e vamos falar com Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o teu Filho Jesus veio a este mundo, viveu entre nós para nos salvar. E nós queremos nesta hora te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos levar a uma exposição clara e objetiva da tua palavra, de forma que todos nós entendamos a mensagem do Salvador. É assim que nós oramos, em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, eu queria dizer a vocês nesta hora que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão. Eu preciso te dizer que a plenitude dos tempos significa que Jesus Cristo veio no momento exato, naquele tempo que o próprio Deus havia marcado para que o seu Filho nascesse e viesse a este mundo. Eu não sei quem é antigo assim como eu sou. Você deve lembrar que antigamente as Bíblias, elas possuíam meio, algumas páginas, 2 páginas em branco. Não sei quem lembra disso. Lembra? Essas páginas, elas diziam respeito a um período chamado período interbíblico ou período intertestamentário. O que é isso? São 400 anos entre o término do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, 400 anos. E algumas pessoas dizem que nesses 400 anos houve um silêncio da parte de Deus, porque nenhum profeta falou. Então, um período de silêncio. Mas eu diria para você que mesmo quando aparentemente Deus está em silêncio, Ele está fazendo coisas espetaculares na nossa vida. E nesses 400 anos, Deus preparou o caminho para a chegada de Jesus
na plenitude dos tempos, na hora exata, no momento acertado. E nesses 400 anos, algumas coisas aconteceram para favorecer a chegada do Messias, do menino Jesus. A primeira delas, nós tivemos um único império mundial naquela época. Quem lembra? Pode falar mais. Império Romano. O Império Romano, ele dominava o mundo de então. O Império Romano, ele possuía uma língua, que era a língua comercial. Que língua era essa, irmãos? Não, que língua era essa? Era o grego koiné, era um grego popular. Então veja comigo, embora o império fosse vastíssimo, era necessário que as pessoas soubessem também o grego koiné. É como hoje, mesmo que você fale português, é importante que você saiba também o inglês. Nós vimos aqui em Beleza, né? Ela cantando. Então, meus irmãos, era necessário saber o grego koiné, era o grego comercial. Também havia a chamada Pax Romana. O que era isso? O Império Romano garantia a paz em todo o seu império. E, para tanto, a Roma construiu estradas muito bem pavimentadas para aquela época. E por quê? Porque se houvesse alguma insurreição, alguma rebelião em alguma parte do vasto império, o que aconteceria? Uma legião romana iria para impedir que aquela revolução acontecesse. Então veja quantas coisas aconteceram. E com uma língua só dentro de todo o império, houve uma facilidade para que o evangelho fosse anunciado. Tendo uma estrada ou estradas muito bem pavimentadas, isso favoreceu para que os missionários levassem a palavra de Deus a todos os cantos do império. Olha que coisa maravilhosa. E é justamente nesse período onde as pessoas estavam profundamente agoniadas, desassossegadas, porque não tinham esperança em relação ao futuro. Não é muito diferente dos dias atuais. Nós podemos ter todas as coisas, podemos ter uma vida muito boa, mas e o além? E quando nós nos formos? E a vida futura, como será? São perguntas que o homem se fazia naquela época e igualmente hoje nós também nos fazemos. E quem deposita a fé em Jesus Cristo encontra a esperança na ressurreição. E eu, vocês sabem, pelo ofício pastoral, eu faço diversos sepultamentos. E uma coisa eu sempre procuro dizer: creia na ressurreição, creia no reino do mundo. A nossa vida não se resume apenas a este plano. A nossa vida, ela vai entrar à eternidade. É a vida após esta vida. Então, a mensagem cristã é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. E foi justamente no momento propício, no momento exato, que Jesus Cristo vem e nasce do ventre de Maria. O texto nos fala que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. O que é importante dizer para nós aqui é que pessoas se equivocam achando que Jesus nasceu onde? Em Nazaré, mas não é. Ele nasceu em Belém da Judéia, em dias dos reis Herodes, do rei Herodes. Quem era o rei Herodes? Ele era um rei perverso, sanguinário, que matou inclusive seus filhos. Um homem cruel. Era ele quem reinava. Ele não era judeu, mas era convertido ao judaísmo. Ele havia se casado com a filha de um sacerdote muito importante da época. Este homem reinava. Ele não era propriamente um judeu, era alguém convertido ao judaísmo, mas entre aspas. Sabe aquelas pessoas que estão perdendo a notoriedade, que estão perdendo a fama e de repente forjam uma conversão, mas aquilo apenas é para ganhar dinheiro e espaço? Herodes era mais ou menos assim. E o texto vai nos dizer que vieram reis magos até Jerusalém. E eles foram aonde? Foram justamente no palácio. Porque onde deveria nascer o rei? No palácio. Mas a contradição.
O rei nasceu no palácio. Ele nasceu numa estrebaria, de forma muito humilde, confundindo a cabeça de todos. Porque Deus, ele faz assim. Deus, ele nos surpreende com a sua forma de ser e de agir. Ele levanta os improváveis para que estes assumam posições elevadas e importantes na sociedade. Ele levanta os humildes para se assentarem ao lado daqueles que são significativos no meio social. O texto nos fala ainda, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Penso que uma coisa importante aqui, meus irmãos. Embora o texto fale que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, ele não nasceu exatamente neste momento aqui. Ele já havia nascido aproximadamente há 2 anos. E o texto prossegue nos dizendo da seguinte forma: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Quando Cristo, meus irmãos, se apresenta, alguma coisa de especial sempre acontece. Para aqueles que são com o coração aberto, para aqueles que querem realmente ouvir Deus falar, Jesus Cristo lhe faz uma grande obra e uma grande transformação. Mas também, em algumas pessoas, só de ouvir o nome de Jesus já causa pânico, aversão. Tem pessoas que não aguentam nem mesmo ouvir o nome de Jesus Cristo. Então as reações, elas são variadas, mas diante dele não há como ficar impassível. Ou nós abraçamos a fé no Salvador, ou nós o rejeitamos. Não há como ficar como nós vimos há pouco tempo algumas pessoas em cima do muro. Você tem que tomar partido. Ou você fica ao lado de Jesus Cristo, ou você o rejeita. E o texto, então, vai nos dizer que ele ficou alarmado, porque ele era o rei, e ele sabia que, obviamente, Jesus era da linhagem de Davi, e era aquele que tinha direito ao trono. Era da dinastia. Ele merecia o trono. E se aquilo tudo realmente era verdade, ele precisaria ficar atento e tomar muito cuidado. E o texto prossegue nos dizendo que, no versículo de número 4, que fez um contato, chamou aqueles que eram escribas, aqueles que eram religiosos. Eu não sei se você sabe disso, mas o religioso na época, ele era formado a partir de 5 anos de idade. E quando ele chegava aproximadamente aos 30 anos de idade, ele recebia uma ordenação como se fosse um rabino, um mestre da religião. Era isso que acontecia naquele período. Ele se tornava um mestre da religião. E ninguém melhor para dizer onde o menino deveria nascer do que aqueles que conheciam as Escrituras Sagradas. Aqueles que tinham o conhecimento da religião. Eram eles os apropriados para dizer onde Jesus deveria nascer. E no versículo 5 vem a resposta: em Belém da Judéia responderam a eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias. Nós lemos aqui hoje Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Ele nasceu em Belém. Versículo 6 nos diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Algumas coisas importantes, tome nota no versículo de número 6. A primeira coisa que eu destacaria era que Judá era uma cidade realmente insignificante por si só. Mas ela se tornou importante por quê? Porque ali nasceu, por exemplo, o rei Davi. E ali também nasceu quem? O Senhor Jesus Cristo. Então, Belém não era tudo isso, mas por conta de ser a cidade de Davi e por conta dali ter nascido o Senhor Jesus Cristo, ela se revestiu
de importância e de valor. Isso é tão interessante porque eu não sei onde você nasceu, mas se você está dando um testemunho, se você está contribuindo para a sociedade, não importa onde você tenha nascido, você está dignificando a sua terra natal. E Jesus nasceu em Belém. E todos nós cantamos no Natal, Belém, Belém. E o texto prossegue nos dizendo, então, que dali sairia o guia. E essa expressão guia significa dizer que dali sairia um líder forte. Ele não seria um líder fraco. E nós vivemos hoje uma crise de liderança. Líderes fracos, pais de família fracos, lideranças nacionais fracas. Infelizmente, nós temos que atestar isso. Mas o texto nos fala que ele seria um líder forte, um guia, mas ele também conjugaria isso com algo muito especial. Veja comigo o texto diz que apacentaria ao povo de Israel, ao povo de Deus. Sabe o que significa dizer? Que ele seria, alguém respondeu lá atrás, que ele seria um pastor. E o pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que honra, o pastor é aquele que leva a ovelha para beber água, o pastor é aquele que a alimenta, que a protege nos momentos dos maiores perigos. Eu queria dizer a você que está aqui nesta noite, se você precisa de alguém assim na sua vida, esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, ele é aquele que conhece as suas ovelhas e as conhece pelo nome. Vocês devem lembrar quando em Jericó ele passava por a cidade e de repente ele olha para o alto e diz: Zaqueu, desce depressa, porque lhe convém hoje ficar em sua casa. Ele sabia quem estava no alto daquela árvore, ele sabia inclusive o nome. E se nós conhecemos o nome de alguém, nós conhecemos a sua história, nós conhecemos suas alegrias, nós conhecemos as suas dores, nós nos interessamos por esse alguém. E o nosso Deus revelado em Jesus Cristo é alguém que se interessa profundamente, bem de perto, por cada um de nós. Amém, irmãos? Então ele sabe conjugar uma liderança forte com um coração amoroso. E assim todos nós devemos ser na nossa liderança, até mesmo como pais. E o texto nos diz: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver desencontrado, avisai-me para eu também ir adorar. Você acredita que ele realmente queria adorar a Jesus Cristo? Não. Ele era perverso, ele era sanguinário, ele queria matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo poderia ser um traje para ele. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eles que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando para sobre onde estava o menino. Olha que coisa surpreendente, sobrenatural que acontece aqui. Eles são guiados, os magos, por uma estrela. Assim como o povo de Israel, ele foi conduzido no deserto por uma coluna de nuvem, até chegar à terra prometida. Foi assim que aconteceu. E quando nós lemos isso, nós vemos que Deus cuidadosamente os conduziu ao local exato onde estaria o menino. Mas me chama a atenção, queridos, que os escribas, os religiosos, não se interessaram em ver se era realmente Jesus que estava nascendo. Herodes também não se deu o trabalho de ir ver se era Jesus. E vocês sabem qual é a distância de Jerusalém para Belém? Apenas 8 quilômetros. Uma viagem muito curta, mas ainda assim não se interessaram. Mas o que me chama a atenção é que aqueles que não eram do povo de Israel, aqueles que vieram provavelmente da Babilônia, eles tiveram um grande e profundo interesse de
saber onde estava o menino, o rei dos judeus. E talvez muita gente aqui hoje pode não ter esse interesse, ou pode até aqui, até esse momento, não ter tido esse interesse, mas pode ser que a partir de hoje o coração se abra, alguma coisa no coração aconteça, o entendimento seja aberto, e talvez você reconheça nesta noite: eu precisava ver isso, eu precisava desse Jesus, eu fui despertada, assim como aqueles magos, para encontrá-lo. Mas o que é mais lindo é que quando nós pensamos que nós fomos ao encontro dele, é ele mesmo quem nos guia através da sua Shekinah, da sua presença gloriosa. E foi assim que aconteceu com os magos também. E o texto prossegue dizendo assim, versículo de número 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós somos movidos por sentimentos. E para aqueles que o reconheceram como Deus, sentimentos nobres, como por exemplo a alegria. Mas outros têm sentimentos semelhantes ao sentimento do Herodes, de ódio e de indiferença. E aí fica a grande pergunta: qual é o sentimento que está brotando em nosso coração na noite de hoje? E o texto prossegue nos dizendo ainda, entrando na casa. Repare uma coisa comigo aqui no verso de número 11. Por que o texto fala entrando na casa e não na estrebaria? Porque já havia se passado cerca de 2 anos e ele não estava mais na estrebaria, ele estava agora na casa. E o texto nos diz: viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se. Fizeram o quê? Olhe para a tela. Fizeram o quê? O adorar. Observe uma coisa importante comigo. Havia outras pessoas, sim, mas a quem eles adoraram? A Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o único que é merecedor de adoração, porque Ele é Deus, Ele é o Deus revelado. E eles o adoram como reconhecimento da sua divindade. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles doaram aquilo que era importante e valoroso. O ouro, que simboliza a realeza. Ele era Deus e ele era rei, e é rei. O incenso também, que tem a ver com a pureza, com a purificação, com aquele que teria uma vida ilibada. E por fim, mirra. Por que mirra? Gente, sabe por quê? Mirra era uma erva amarga, o que simboliza que ele passaria por um grande e profundo sofrimento. E nós conhecemos a sua história. Aquele menino cresceu, se tornou homem, sofreu por nós, se deu por nós, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados. E por fim, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E eu finalizo aqui dizendo para você o seguinte: aquele que teve um encontro real com Cristo, ele nunca volta pelo mesmo caminho e para o mesmo caminho. Aquele que teve um encontro com Jesus Cristo, a sua cosmovisão, a sua maneira de ver a vida, ela é profundamente afetada. E o seu jeito de viver agora é outro. Suas escolhas, suas perspectivas, elas são completamente alteradas. Por conta disso, ele já não volta mais pelo mesmo caminho. Porque, como diz 1 Coríntios capítulo 13, eis que nos mostra um caminho soberano excelente. Deus tem um caminho excelente para mim e para você. E ao terminar esta mensagem, eu tentei ser o mais sintético, mas eu diria para você nesta noite que algumas coisas nós precisamos
pensar e refletir. Qual a escolha que nós estamos fazendo? Como nós vamos viver cristãos na nossa vida? Vamos comemorar o Natal apenas uma vez por ano? Ou vamos fazer esse menino que nasceu o Senhor da nossa vida, da nossa história e do nosso coração? Vamos ser movidos pela alegria, pelo entusiasmo, pela exultação que esses pagãos tiveram no coração em relação a Jesus? Ou vamos ser indiferentes, como foi, por exemplo, Herodes e também aqueles escribas e religiosos? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Jesus, ele não é o maior filósofo, Jesus não foi o maior psicólogo, ele não é o maior ser de luz que já se conheceu. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E aquele que o conhece tem o seu caminho e a sua trajetória radicalmente transformada. É por isso que nós, às vezes, olhamos para certas pessoas e perguntamos assim: o que aconteceu com você? E a pessoa pergunta: como assim? Se eu não emagreci, se eu não engordei, se eu continuo usando as mesmas roupas, mas alguma coisa aconteceu com você? Você está diferente? E aí vem a resposta: é porque Jesus Cristo nasceu naquele coração e agora a vida tem um novo sentido. E agora o rosto daquela pessoa tem um novo brilho, porque é assim que Jesus faz na nossa vida. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente.